Olá pessoal, vamos aqui mais uma resolução no Code Wars. Vamos aqui começar com Java. Cara, I have not completed 8 kill. Ah lá, beleza. Vamos aqui a the if function com o Java, tá? Vamos lá. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Vamos lá. Create a function that takes three arguments. Cria uma função que pega três argumentos. 1. A value to be evaluated for truthness. Um valor para ser validado como verdadeiro. Esse truthness acho que é verdadeiro. Deixa aqui. Veracidade, tá? A function to execute if the first argument is true 5. Uma função para executar se o primeiro argumento é verdadeiro. A function to execute if the first argument is false. Uma função para executar se o primeiro argumento é falso, falsidade, está com falsidade. If the first argument evaluates to true 5, se o primeiro argumento for avaliado como verdadeiro, call the second argument a function. Chame o segundo argumento uma função. If it evaluates to false, se ele é avaliado como falsidade, call the third argument instead, also a function. Chame o terceiro argumento em vez disso, também uma função. In statically typed languages, em linguagens estaticamente tipadas, the first argument will be a boolean. O primeiro argumento será um booleano. In dynamically typed languages that attribute a truth value to all expressions, em uma linguagem dinamicamente tipada que atribui o valor de verdadeiro para todas as expressões, it may be of any time. Ele pode ser de qualquer tipo. Bom, não entendi direito. Vamos colocar no tradutor para ficar mais fácil. Vamos lá. Tradutor, aqui isso. Crie uma função que receba três argumentos. Um valor a ser avaliado quanto à veracidade. Uma função a ser executada se o primeiro argumento for verdadeiro. Uma função a ser executada se o primeiro argumento for falso. Se o primeiro argumento for verdadeiro, chame o segundo argumento. Se for falso, chame o terceiro argumento, também uma função. Em linguagens tipadas estaticamente, o primeiro argumento será um booleano. Em linguagens tipadas dinamicamente, que atribuem valor booleano a todas as expressões, ela pode ser de qualquer tipo. Eu só esqueci aqui que é linguagem tipada estaticamente, dinamicamente. Deixa eu só revisar aqui. Tá. Explique de forma simples a diferença entre linguagem tipada estaticamente e tipada estaticamente e linguagem tipada dinamicamente. Vamos ver. A principal diferença entre linguagens tipadas estaticamente e linguagens tipadas dinamicamente está em quando a verificação de tipos acontece. Em uma linguagem tipada estaticamente, como Java, C++, Go ou Rust, quando a verificação de tipos ocorre durante a compilação antes do programa ser executado, o que significa? Você deve declarar o tipo de uma variável e esse tipo não pode mudar de novo. Ah, tá, entendi. É a tipagem. Ah, tá. Lembrei agora. Tipagem estática é porque você tem que colocar o tipo da variável e tipagem dinâmica não precisa. A própria linguagem abstrai ela mesma, tem
faz a tipagem sozinho, digamos assim. Tá, então, vamos voltar aqui. O primeiro argumento será um booleano. No caso, a Java é uma linguagem tipada, então o primeiro argumento é um booleano. Beleza. Então vamos lá. Já tá aqui, ó. Aí ele fez aqui, fez uma classe, fez um método, né? Que ele falou. O método if. Aí vamos lá, ó. Se o booleano for true, né? Ele chama a primeira função, que é o segundo argumento. Ok. Se for falso, ele chama o terceiro argumento. Bom, então vamos lá, né? Acho que faz um if aqui, if. Bool. É igual a true. Return func 1. Do contrário, return func 2. Seria isso? Vamos testar. Não pode ser. Pode usar a igualdade estrita. Func 1. Eu não sei, então. Ó. Se for bool, olha lá, se for true, retorna func 1. Esse runnable acho que é o tipo dela. Não sei que tipo que é esse, vou ver depois. Runnable, se eu colocar como tipo, vamos ver. Runnable. Func 2. Erro, ponto e esperado, return runnable, func 1. Not a statement return. Foi que mesmo? Não. Então vou precisar da IA. Vamos lá então. Vou jogar aqui no promptzinho. Qual que é a descrição do cara? Ei, peraí. Eita. Ok. Coloquei a tentativa de resolução, que é essa aqui que eu tentei, mas eu acho que o mais certo era assim, um runnable, né? Esse aqui, tá, mas também não deu certo, não adiantou nada. Mas enfim, vamos lá. Coloque tentativa, tá. Copio, dou um return aqui para ficar. Vamos ver o que que tá aqui. Essa é uma excelente forma de aprender. O conceito do seu cara é muito comum e fundamental em programação. Você está usando o Java, que é uma linguagem tipada estaticamente. Seu código já está bem estruturado, mas tem um pequeno erro de lógica na forma como você está usando as funções runnable. Vamos lá. Guia passo a passo. Seu objetivo é executar, chamar uma das funções, não retornar a função. Interessante. Entendendo o erro atual. Na sua implementação, você escreve fibo igual a true, return false. O método if foi declarado como um tipo de retorno void, não retorna nada. No entanto, o uso de return func e o return func 2 tenta fazer o método retornar objeto do tipo runnable. Interessante. Pergunta de Gui: qual é a diferença entre retornar uma função, return func 1, e executar, chamar uma função? Boa pergunta. A ação e execução. Em Java, a interface funcional runnable representa uma tarefa que pode ser executada. Para executar o código contido dentro de um objeto runnable, você precisa chamar o método específico que ele implementa. A interface runnable tem apenas um método, run. Ajustando o código. Considerando que você quer o método if chame a função apropriada em vez de retorná-la, como você modificar a estrutura if-else para chamar o método run no func 1 ou no func 2? Nossa, essa aí eu não sabia não. Então vamos lá, sei lá.
Chama ela direto, será? Run. Ou assim, runable, run, run, Forest, run. Vai, aí runable, run. Será que seria isso? Não sei, vamos testar. Não, não deu certo. Vamos jogar lá de novo. Excelente tentativa, você está no caminho certo para executar as funções em vez de retorná-las. Próximos ajustes. Você identificou corretamente que o método run é o que executa o runable. No entanto, em Java, o método run é um método de instância e não um método estático da classe. Chamando o método de instância. Para chamar o método run de um objeto runnable, func1 ou func2, você deve usar a notação de ponto diretamente no objeto. Eu não ajudei, não. Unei, caramba. Vamos ver. Certo, func1. Ah, tá. Isso chama o método de instância run. Ah, tá. Entendi. Verdade. É porque isso não é que eu tô chamando na classe direta, ele é um método de objeto. Entendeu? Então a func é um objeto do tipo runnable, a func1 e a func2, né? Em um ponto. E ele chama run. Hum, agora eu entendi. Func2. Beleza. Opa. Legal. Vamos testar aí, Davi. Vai. Não paga para testar, né? Vamos testar. Passou o primeiro teste, vamos ver. Stack trace. Esperava uma função verdadeira, retornou uma função falsa. Não pode invocar o método boolean velum da classe boolean do pacote lang, pacote java. Acho que é isso. Because parameters. Não sei o que aconteceu aí. Vamos ver o que ele fala aqui. No código acima, se for true, ambas as funções func1 serão executadas. É o que eu fiz, ó. Né? E aqui tá dando ruim. Falhou o teste de falsidade. Será que eu tenho que verificar esse trem antes? Não sei. Vamos passar esses erros aqui para ver o que ele fala. Os resultados dos seus testes são extremamente instrutivos e apontam exatamente para as três áreas que precisam de ajuste no seu código Java. O resultado indica o seguinte: resultado: expect true function, but was false function. Falhou. Significado: isso confirma o problema de lógica que discutimos. Quando o bool era true, o código estava executando ambas as funções, func1 e func2. Como o teste verifica a saída final, parece que a execução do func2, a função false, sobrescreveu, foi a última a ser registrada, resultando em but was false function. Use o else. Ah, tá. Lógica condicional. Use o else para garantir a exclusividade. Então vamos usar o else para garantir a exclusividade. Else. Tá. Tem que fazer o tratamento nulo. Para evitar o erro no pointer exception, ao comparar um objeto boolean com true ou false, você deve verificar o objeto bool para no primeiro, ou usar um método de comparação seguro. A maneira mais segura de verificar se o objeto boolean é true sem lançar no pointer exception é compará-lo diretamente com o objeto boolean.true. Legal. Então vamos lá, vamos comparar com o boolean.true. Boolean.true. Assim? Se for boolean true, a condição é verdadeira, boolean false, a condição é falsa. Não, a condição é falsa. E é tratado corretamente com o valor falsai que chega. Isso aqui já evita o null pointer exception? É isso aí mesmo. Legal, então. Então ele pega o bool e pega, acho que é um atributo, né, do true. True é um atributo do bool, da classe boolean, né, acho que é o objeto
wrapper que chama. Boolean e compara. Se for true, ele vai retornar, ele vai rodar funk 1. E se for quase contrário, vai retornar funk 2, né? Legal, vamos ver qual que é a... Vamos tentar, attempt, né? Vamos submeter. O que ele fez? If boolean true. Ele só usou uma notação diferente, né? Mais concisa. Equals, ele usou o método equals. Entendi. Legal, beleza. Que ele usou um ternário, né? Diferente de nu e bool. Entendeu? Aí executa o run. Executa o run sobre o que for, né? Se for funk 1, run. Se for funk 2, run também. Legal, mas qual que é a diferença? Desculpe. Qual que é a diferença entre rodar, retornar e... Como é que é? Vamos ver aqui, ó. Qual a diferença entre o return e o run nesse caso? Uma excelente pergunta que aborda o cerne da diferença entre controle de fluxo, o return, e execução de código, o run. Return, controle de fluxo. Em Java, na maioria das linguagens, o return tem dois propósitos principais. Terminar a função, ele interrompe imediatamente a execução da função atual, if, no seu caso. Underline if, né? Devolver um valor. Se a função tiver um tipo de retorno diferente de void, ele devolve esse valor para quem chamou a função. No seu código inicial, public static void underline if, se você tivesse escrito return func1, o Java tentaria terminar a função underline if e devolver o objeto func1 com o argumento runable. O erro: seu método if é declarado como void, não retorna nada. Tentar retornar um objeto func1 ou func2 causa um erro de compilação, pois o Java espera que return seja usado sem um valor em métodos void, servindo apenas para sair. Entendi mais ou menos. Run, execução da tarefa. O método run faz parte da interface runable. Seu propósito é executar o bloco de código que foi encapsulado dentro daquele objeto runable. Quando você chama func1 run, você está dizendo ao programa: vá para o código que está definido dentro do objeto func1 e execute-o agora. Isso não afeta o controle de fluxo da função underline if, a menos que o código dentro da run cause uma exceção. O método underline if continua sua execução na linha seguinte, a menos que você o interrompa com um return ou um else. A diferença no seu cara. Return func1. O que acontece? Tenta devolver o objeto func1 e sair do método underline if. Resultado do cara, falha na compilação, porque underline if é void. Func1.run. Executa o código que está dentro do func1 e o método underline if continua ou cai no else. É a ação correta para cumprir o requisito do kata de chamar a função. Em resumo, você quer que a função underline if chame uma das tarefas de execução e não que ela devolva a tarefa. Retorno. Não entendi muito bem, mas é isso aí. Sigamos para o próximo. Com o tempo vamos entendendo cada vez melhor, né? Obrigado por assistir. Deixe o seu like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.